Irmãos, eu quero continuar uma série que eu quero passar para vocês. Domingo nós falamos sobre, deixa eu ver se está aqui, sobre a atitude e sem objetivo alcançado. E nesse domingo eu quero falar sobre nós conquistamos aquilo que nós cremos. E a série fala sobre vencer ou vencer. Não é vencer ou perder, como diz o mundo, é vencer ou perder, não, é vencer ou vencer. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, deixa abertinha lá. 2 Samuel, capítulo 23. Capítulo 23. Irmão, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei entendendo assim, como pode, querido, o povo de Deus que é mencionado na Bíblia, venceram tantas guerras, né? Tantas guerras foram vencidas. E a Bíblia conta umas histórias reais de grandes homens de Deus. E no capítulo 23 de 2 Samuel, no versículo 11, no versículo todo ali do 8 ao 39, fala sobre os 30 valentes de Davi. E a gente vê aqui coisas, queridos, extraordinárias. No versículo 11 fala assim: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus, e este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Irmão, você que lê a Bíblia, você gosta de ver essas histórias, a gente vê que não era coisa pouca. O povo filisteu, os amonitas, os heveus, os ateus, os heteus, era um povo grande, povo de guerra. E aí eu fiquei pensando aqui, queridos, um homem só se pôs num pedacinho de terra, numa herança que ele ganhou, e ali a maioria do povo fugiu, e ele disse: não, eu vou ficar. Mas eu creio, querido, que ele era ser humano igual a nós, certo? Ser humano igual a nós. E ali havia os amigos dele. Eu tenho certeza que os amigos diziam para ele: esse cara está ficando maluco? Irmão, tu não está vendo que um exército dos filisteus estão vindo? Por que tu vai ficar aqui? Por causa desse pedacinho de terra. E esse homem ficou ali, ou seja, ele creu na palavra de Deus sobre a vida dele, que Deus livraria ele de todo o mal, se ele fizesse o que Deus tinha falado para ele. E assim esse homem fez, ficou ali e Deus deu um grande livramento. E se você vai lendo essa passagem aqui, querido, é muito interessante. Depois você lê essa história aqui, é muito interessante, porque eu fiquei vendo isso aqui, eu disse: Senhor, mas eu queria entender o porquê disso, como acontece isso. E Deus falou muito forte no meu coração e disse assim: quando os meus filhos ouvem a minha palavra e creiam nela e as praticam, eu jamais abandonarei. Eu estava vendo a história um pouco atrás de Samuel, o profeta, o juiz de Israel na época, depois que Eli morreu. Ele estava ali julgando o Israel, Deus dando livramento, Deus movendo 50 anos, o povo ficou sem guerra, porque Deus o ajudava, Deus operava ali, mas o povo queria ser como as outras nações. O povo queria ser como as nações que tinham reis. Eles queriam ver o rei, ele queria ter um rei para ser governado por ele. Então o povo foi diante de Samuel. E ali, queridos, pediram para Samuel orar a Deus e que Deus viesse constituir um rei. Então Samuel entristeceu o coração, porque ele disse: poxa, Deus tem julgado Israel, Deus tem abençoado, Deus tem movido. Mas Deus falou forte no coração de Samuel e disse: Samuel, unge o rei, faça o que o povo está pedindo. Então ele queimou o sacrifício ao Senhor, fez um rei, fez o sacrifício, queimou no altar, e o rei apareceu. Como? Saul indo atrás dos... Não é burrinho, como é que chama? É burrinho, né? Jumentinha.
jumentas egípcias, lindas jumentas. Então mandou que, tudo o propósito de Deus. Por que mandou seu filho? Mas o pai dele disse, vai atrás da minha jumenta, você e seu servo. E lá foram caminhando e não acharam, andaram um monte. E não acharam, mas o menininho, o seu servo disse assim, meu senhor, nós estamos perto da terra do profeta Samuel. Ele disse, mas o que tem? Ele disse assim, vamos até ele vai dizer para nós aonde está. E ele preocupado em dar algo para Samuel, abençoar ele e tal. E assim eles foram, mas eles nem precisaram chegar na casa. Ele passou num caminho e Samuel o encontrou. E Deus falou no coração, esse é o rei. E assim foi, eu não vou contar a história toda. Ele foi para a casa de Samuel ali preparar o holocausto. Quando ele veio embora, Samuel ungiu ele. E Deus disse, esse é o rei. E ele disse, você será o rei de Israel. Você vai fazer conforme eu estou te falando. Presta bem atenção nessa parte aqui. Você vai fazer conforme eu estou te falando. Você vai pegar o caminho e vai para a sua casa. E ali vai vir 2 moços que vai dizer, não se preocupa mais, as jumentinhas dos teus pais foram encontradas. E vai continuar, você vai passar num lugar que lá vai estar uns profetas, indo fazer oferta ao Senhor, e ele vai te dar 2 pães. E lá ele foi, não se desviou do caminho. O moço dizia assim, por que nós não vamos para cá ou para lá? Não, vamos por aqui. Porque o profeta falou que é por aqui que nós temos que ir. E lá foram, e realmente chegou os profetas, entregaram os pães para ele. E foram caminhando, e Deus foi indo com ele. E no último caminho que ele tinha que fazer, ele tinha que deixar o moço para trás e subir um monte. Lá o Samuel ia queimar uma oferta sobre ele, a Deus. E lá ele desceu. Por que eu estou falando isso? Quando Saul, ele fez tudo conforme Deus falou para ele, ele prosperou. Ele venceu guerras. Ele fez tudo, ele era um homem amado, um homem adorado na nação. Ele fez tudo ali que agradou a nação. Por quê? Porque ele estava agradando o coração de Deus primeiro. Mas quando ele começou a mudar a visão dele, o coração dele, preocupado com as coisas, tentou fazer com as próprias mãos o que não era para ele fazer. Não vou contar a história, mas só para você entender onde eu quero chegar. Quando ele achou que ele podia fazer o que ele tinha que fazer, e não era para ele fazer, mas ele achava que ele tinha que fazer, ele foi lá e tentou queimar o incenso, não era para ele fazer aquilo ali. Fez várias coisas que não agradou o coração de Deus. Quando ele falou, Samuel disse, olha, tu vai, tu mata o rei, tu mata a bezerra, tu mata a boi, tu mata a mulher, tu não deixa ninguém vivo. Ninguém vivo. Ele deixou o rei vivo, deixou os bois gordos, bonitos. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando nós fizermos o que Deus fala, nós vamos prosperar, nós vamos ter sucesso. Esses homens aqui que eu citei, dos valentes de Davi, eram homens que caminhavam com Davi, eram homens que entendiam a palavra de Deus, então eles não tinham medo. No versículo 15 fala que Davi, ele só suspirou, ele disse assim, quem dera beber das águas de Belém. 3 daqueles homens sentiu o sussurro e saíram no meio daquele povo, atravessaram a guarnição dos filisteus. Não sei como eles fizeram aquilo, mas eles foram, atravessaram, pegaram a água da cisterna, trouxeram para Davi beber. Davi olhou aquilo ali e ficou, mas como isso? Aí eu te pergunto, irmão, como? Quando a gente olha a igreja aqui, eu não sei quantas pessoas cabem aqui, mas vamos botar 500 pessoas aqui, ou mais, não sei, mas 500 pessoas, a gente já vê uma multidão, não é? Aí você imagina um exército dos filisteus, que não era 1000 nem 2000, era milhões de pessoas. A guarnição deles não era de 500, era de 3, 4 mil pessoas. Em cada ponto estratégico tinha uma guarnição dos filisteus, e lá tinha uma guarnição em Belém. E os 3 homens entraram lá, pegaram a água, trouxeram, e eu fiquei pensando, mas Deus, como? Se a gente olha um povo na igreja, nossa, quantas pessoas. E Deus ministrando meu coração, caminhando os meus caminhos, andando na minha palavra.
eles fazem proezas, milagres. Não tem o que falhar, irmão, não tem o que errar. Quando nós começamos a seguir a palavra de Deus, a fazer o que Deus está mandando nós fazer, buscar Ele em primeiro lugar, em primeiro de tudo, ter Ele nas nossas vidas, irmãos, nós vamos alcançar grande sucesso. Nós vamos fazer coisas grandiosas diante do Senhor. Vai com a tua Bíblia um pouquinho comigo no livro de Reis. Abre lá. 1 Reis. Capítulo 18. 1 Reis. Capítulo 18. Essa história fala que Elias, ele queimou a oferta no Monte Carmelo, desafiou os adoradores de Baal, de Azer. Você sabe a história, mas onde eu quero ir é no versículo 45. 1 Reis 18, 45 diz assim: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Irmão, eu estava vendo aqui, não sei se tem linguagem diferente, que diz que Elias correu à frente dos carros do rei Acabe. E eu estava vendo aqui, irmão, a distância do Monte Carmelo até Jezreel é em torno de 39 quilômetros, outros dizem 50, mas é 39 quilômetros que eu estava vendo ali. E Elias, um senhor já de idade. Vamos lá, o atleta da corrida de 100 metros das Olimpíadas, quem foi o campeão mesmo? Bolt, né? Usain Bolt. Irmão, ele ganhou várias vezes. Ele bateu o recorde. Sabe qual foi a velocidade que ele correu? 44 quilômetros. Nossa, veloz, né? 44 quilômetros. O cavalo, irmão, em média corre 88 quilômetros por hora. Um cavalo. Irmão, sabe quantas vezes Elias correu? 2 vezes mais rápido do que um corredor olímpico. Dá para você entender isso? Eu fiquei assim, eu já li várias vezes essa história, mas nunca parei para analisar isso aqui, ó. Ele abordou o cavalo e disparou, porque Elias falou para ele assim, vai porque vai vir chuva. Então e de repente ele disse, eu vou subir ao monte ainda. E depois ele desceu correndo e foi. Aí tu imagina a cena, lá, né? Acabe correndo na carruagem com medo da chuva, daqui a pouco Elias. É bem assim, irmão, não é real, é bem desse jeito. É bem desse jeito, ele correu de pé, ele não pegou um cavalo, um burrinho, não. Ele correu de pé. A pé, ele foi correndo, passou. E lá no portão de Jezreel, ele ficou assim, ainda esperando ele chegar. Por que Deus falou isso aqui, deixou marcado isso aqui na Bíblia? Irmão, com Ele nós vamos fazer proezas. Sem Ele não fazemos nada, mas com Ele nós fazemos proezas. Algo extraordinário nós vamos fazer, mas é só com Ele. E quando ele fala aqui, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual o cingiu. Sabe o que é cingir, irmão? Eu marquei aqui, ficar preparado, estar pronto para a ação. Aleluia! Ele já cingiu o lombo, irmão, ele estava preparado. Ele não estava esperando para se preparar. Se Deus fizer, eu vou fazer. Não, ele já estava preparado. Ele fez maravilha, ele correu muito mais rápido. 39 quilômetros correndo, irmão. Quantos conseguem correr 39 quilômetros? Mas só no trotinho assim, Não vai. Mas com Deus nós faremos proeza. Amém, igreja? Você está me entendendo? Quando nós fizemos o que Deus fala,
O que Deus pede, nós vamos fazer coisas extraordinárias, coisas que nós não entendemos. Quer ver, irmão? Vai um pouquinho lá no Novo Testamento comigo. Vamos lá. No livro de Efésios. Quer ver o que diz aqui, ó? Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. No versículo 10. Efésios 6, 10. Diz assim, ó, presta atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Olha bem, mas o que me chamou a atenção foi aqui, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido, ou seja, se preparando. Não adianta, irmão, eu estou aqui na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou me preparando, mas se eu não tomar a minha posição, ficar firme, ele diz: toma sobre tudo isso, mas ficai firme. E ele está dizendo assim, ó: estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Ele falou: cinge. Ou ele disse assim: Sandro, esteja preparado. Esteja preparado para o momento. Tu não sabe qual é o teu momento, mas se prepara todos os dias. Se prepara, vai. E ele disse assim: coloca a couraça da justiça. O que é a couraça, irmão? Parte que protege o peito, o coração. Amém. Cinge os lombos e coloca a couraça. Estás firme na presença do Senhor, no poder dEle. Então, irmão, você vai começar a fazer as coisas grandes diante de Deus. Cingir os lombos, presta bem atenção nisso. Estar preparado, estar pronto para a ação. Se você observou lá em Reis, quando nós lemos ali, o Senhor estava com a mão sobre ele. Aí ele falou assim: o qual cingiu os lombos. Ou seja, ficou preparado para o comando de Deus. Ficar preparado para o comando de Deus é estar próximo dEle, é ouvir Deus. E Deus tem falado conosco todos os dias, irmãos, mas muitas das vezes nós não estamos preparados. Nós estamos na correria do dia a dia, mas Ele fala bem claramente aqui, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei quantos anos Elias tinha naquele momento, mas ele já era um homem de idade. Mas diz a palavra que ele correu à frente das carruagens de Acabe. Um velhinho com vento, chuva, ele correu. Por quê? Porque ele estava pronto, preparado. Muitas das vezes diz assim: para mim eu acho que já acabou, eu já estou com uma idade avançada, para mim eu acho que é isso aqui. Não, queridos, isso aí é estar despreparado. O soldado, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que estar preparada todos os dias, porque tu não sabe quando Deus vai dar o comando. Meu Deus, Deus, Ele quer dar o comando, mas nós temos que estar preparados, porque Ele não vai dar um comando para você, se você não estiver preparado. Então cinge os teus lombos, irmãos, aperta bem ali a cinta, aperta bem, esteja preparado, porque o Senhor vai mandar tu correr, o Senhor vai mandar tu entrar em ação, e tu não vai ter que se envergonhar, porque tu se preparou para isso. Se Deus falou para ti, faça, não espere. Se Deus falou no teu coração, vai lá, ora pelaquela pessoa, vai lá orar,
porque tu recebeu o comando, não tenha medo. Não tenha medo, porque é Deus que está te dando o comando para você fazer isso. Em nome de Jesus, esteja preparado, irmão. Lemos a história dos valentes de Davi, tem muito mais ali. Muito mais proezas que fizeram. Um homem enfrentando o exército, um homem enfrentando o leão no tempo de neve, leão de Moabe, que era um leão grande. Pense, irmão, você numa neve até o joelho, com uma espada, e vindo 2 leões de Moabe para cima de ti, né? Eu sei que hoje não vem leão, mas vem as lutas, e tem cada luta que é maior do que leão de Moabe, é bem maior. Mas, irmãos, esses homens nunca recuaram. Eles foram até o fim e mataram os leões, mataram os egípcios, mataram os filisteus, venceram guerras, ultrapassaram fronteiras. Por quê? Porque eles ouviram o comando de Deus. Aleluia! Ouça nessa manhã o que Deus está falando para nós, irmãos. Começam a se preparar mais ainda. Começa a se preparar, a dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, prepara-me, porque eu quero ouvir o teu comando. Eu quero me revestir do teu poder, da tua força. Nós vemos a história de Sansão. Sansão, queridos, com uma queixada de jumenta. E não é uma queixada de 10 metros. E o jumento maior aí é 2 metros, eu acho, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Mas ele pegou a queixada, um osso. E quantos homens matou? Quanto? 1000. 1000 homens. Aí eu paro para pensar. Um pedaço de osso enfrentando 1000 homens. Foi ele? Não, foi a força do poder de Deus sobre ele. Porque ele ouvia o comando de Deus. Ele era possuído pelo Espírito Santo e ele ia lá e bam! Certa vez ele caminhando com o pai queria casar ele, levou para uma certa cidade, ele caminhando, ele escutou um barulho do leão, um filhote de leão andando, perseguindo eles no outro lado das árvores. E o pai caminhando, ele pula, vai lá, pega o leão, mata e regaça aquele leão. E volta, o pai nem viu. Meu Deus, não é, pastora? É algo... Eles nem perceberam que o filho saiu do lado. Isso é o poder de Deus. Isso é a mão de Deus sobre nós. Enquanto nós fizermos o que Ele fala, o que Ele nos comanda, enquanto nós seguirmos a palavra dEle, Deus começa a mover. Irmão, tem muitas histórias aqui reais, não é historinha da carochinha não, é histórias reais que a Bíblia nos mostra, de homens que fizeram grandes proezas, coisas extraordinárias que a gente para pensar, falei, meu Deus, esse velhinho está na minha mente ainda. Eu fico imaginando, quando eu paro, eu vejo a carruagem de Acabe vindo numa velocidade, e de repente o velhinho passa por ele, ele olhou assustado, lá foi o velho na frente. Meu Deus, de flecha é pouco para ele, entendeu? Então, mas são coisas que a gente tem que analisar hoje, irmão. A Bíblia não diz que Deus não mudou. Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou, o poder dEle não mudou. O poder dEle é o poder, Ele acabou, não existe poderzinho, poderzão, é o poder de Deus. Então, como Ele fez com Acabe, Ele pode fazer contigo. Como Ele fez com os 30 valentes de Davi, Ele pode fazer contigo também. Diante das dificuldades, dos problemas. Em vez de nós nos acuar, em vez de nós ficar pensando besteiras, em vez de nós ficar pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu não sei. Senhor, eu acho que eu vou desistir, vou fechar essa empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou parar. Porque, Senhor, eu estou vendo que não tem jeito para mim. Mas não é assim que Deus quer que você haja. Deus quer que você age sobre a palavra dEle. Irmão, a Bíblia, esse livro que você tem aí, ó, nas tuas mãos, no teu colinho, não é algo, um amuleto, é algo para você viver. É algo para você tomar posse dele e começar a viver as palavras que aqui estão. Começar a botar em prática o que Deus está falando. Irmãos, Elias estava lá,
Veja bem, antes disso ele enfrentou uma prova tremenda. 850 homens desafiou, fora a multidão que estava lá, na expectativa. E ele foi, conforme a palavra, reparou o altar, fez o que fez. Deus mandou fogo, consumiu tudo, matou todos os adoradores de Baal e Azé. Depois de tudo isso, Deus ainda deu força para ele correr 39 quilômetros. É forte, irmão. É forte. E depois disso, um pouquinho para frente, ele sai de lá, ele vai para um lugar, vai descansar, deita debaixo de um carvalho, vem um anjo, acorda ele, coloca o pão, bota água do ladinho dele, come, e ele dormiu de novo. Ele acorda, come esse pão, beba essa água. Ele comeu. O pão que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Meu Deus, irmão. O velhinho enfrentou 800 profetas contra ele, 850. Correu 39 quilômetros até chegar em Jezreel. E ainda andou 40 dias e 40 noites com a força que Deus deu a ele. Então eu te pergunto, irmão, você tem o pão da vida dentro de você. Você tem o Espírito Santo que te dá força, te dá poder. O mesmo poder que deu a Elias está dando a você, é com você. Para você não parar, correr 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Não pare mais, não pare nos obstáculos, não pare nas dificuldades, vai para cima, caminhe. Em nome de Jesus, passa por cima de tudo, irmão. Não tem problema não, vai, passa. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Ele não parou, ele foi, ele caminhou, e Deus levou ele para um lugar lá e sustentou ele. Até o momento de ele voltar. Mas Deus nunca o abandonou, nunca desamparou. Deu força para aquele homem. Deu força para ele vencer. E hoje não é diferente, nem para mim nem para você. Deus, Ele quer nos fortalecer. Vai com a tua Bíblia, queridos, no livro de Salmos. Vamos lá no livro de Salmos. Salmo capítulo 108. 108. Aleluia. No versículo 13. Olha aqui. Em Deus faremos, pois Ele acalcará os pés dos nossos inimigos. Em Deus faremos proeza. O que significa isso, irmão? Proeza é aquilo que só pode se fazer quando Deus está presente. O salmista aqui está dizendo, com Deus faremos proeza. Davi uma vez ele fez um cântico para o Senhor, ele diz assim: Senhor, contigo eu venço esquadrões, contigo salto muralhas, contigo venço exércitos, destruo o exército, sim, com Ele. Algo extraordinário, quando a gente fala em proeza, é algo extraordinário, algo que vai deixar as pessoas de boca aberta. Como pode acontecer isso com essa família? Como pode acontecer isso com esse homem, com essa mulher? Aí a gente olha e só pode dizer: só com Deus eu posso fazer isso. Só Deus pode fazer isso na minha vida. Só Deus pode fazer as proezas, maravilhas. Então entenda isso aqui nessa manhã, irmãos. Somente com Ele você vai alcançar o teu objetivo. É vencer ou vencer, não existe com Deus perder, só se você querer. Mas com Deus não tem perdedor, somente vencedores, em nome de Jesus. Só aqueles que perderam, irmão, foram aqueles que desistiram. Foram aqueles que se desviaram. Quando comecei a história de Saul, foi vencendo guerras, o povo adorando eles, um homem de Deus. Irmãos, ele foi ungido, e ele recebeu o Espírito de Deus da cabana dos profetas. Ele profetizou no meio deles, algo extraordinário. Só que ele parou de seguir o que Deus falou, ele quis seguir o próprio coração, a própria vontade, e ele perdeu. Mas o desejo de Deus não era que ele perdesse, porque ele foi escolhido de Deus. Podia escolher
várias pessoas, mas ele foi o escolhido. E você está aqui nessa manhã porque você foi escolhido. Você foi escolhida. O Senhor te ungiu para fazer a diferença. O Senhor estendeu as mãos sobre ti e disse: olha, vai que eu sou contigo, não tenha medo. Vai que eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça. Vai. Ele está falando isso para nós nessa manhã. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Mas Deus, Ele está falando para mim e para você o quê? Ouça o meu comando. Hoje de manhã, nessa manhã, Deus está dando um comando para nós. Ele está nos advertindo que se nós começarmos a fazer isso aqui que nós estamos lendo, a palavra que está sendo pregada aos nossos corações, nós vamos ouvir o comando de Deus e nós vamos seguir o que Ele está falando. E você vai chegar lá, irmão. Eu sei que você tem sonhos, tem projetos, mas é só com Ele. Sem Ele nós não podemos nada, nós não conseguimos, mas com Ele nós faremos proezas. Proezas. E Deus não falha não, irmão. Deus não falha. Quando você está na casa de Deus, que você segue a palavra, e ainda as coisas estão travadas, o que está acontecendo? Deus está te chamando. Te levanta. Assuma a tua posição. Assuma a tua posição. Não fique de cabeça baixa, churumingando, mas assuma a tua posição. De homem que eu ungi, de mulher que eu ungi. Assuma a tua posição, o chamado que eu te dei, a unção que eu te dei, e vá para cima, vai para frente, e eu vou fazer na tua vida. Amém? Volta um pouquinho mais a tua Bíblia no livro de Josué. Aleluia. Josué, capítulo 1. Cadê tu, meu Josué? Aqui. Josué capítulo 1, olha o que Deus fala aqui, ó, no versículo 8, ele diz assim, ó: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, porque então fará o quê? Prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu Deus, irmão, isso aqui é a coisa mais linda. O Senhor está dando a receita para nós. O comando que Deus está dando para nós, Ele está dizendo: não se aparta da tua boca. Por que Ele falou da boca, não do coração? Porque a boca fala o que o coração está. Então quando nós temos a palavra de Deus aqui, ó, o inimigo vem com uma palavra, tu vai com a palavra dele. Não, Deus fala assim, a palavra está escrito, Deus está falando, Deus fala desse jeito, Ele está dizendo: o teu caminho será próspero. Por quê? Porque você está fazendo conforme a palavra de Deus. Não tem o que errar, irmão. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nela dia e noite. Dorme meditando ela, acorda meditando nela. Acorda, peça para Deus: Deus, me dá o comando para hoje. Porque Ele é o nosso general, não é? E o general dá o comando para os seus soldados. Então fala para o Senhor, cada manhã que você vai levantar, diga para Ele: Senhor, dá o teu comando para mim nessa manhã. O que eu tenho que fazer? Ah, meu amado, Deus vai te falar claramente. Porque a Bíblia diz que Ele nos conhece já, ó, meu Deus, lá na frente. Então Ele já sabe o caminho traçado, então Ele vai te dar o comando: ó, filho, faça assim, assim, assim. Caminhe desse jeito, vai dessa forma, porque eu sou contigo. Acabou. Acabou-se, irmão. Tu vai vencer.
Tu vai chegar lá, pastor, não vai ter mais luta? Tem, mas tu não vai dar importância para essas lutas tanto que nós damos hoje. Elias não deu importância, seguiu o comando de Deus. Vai lá, fala para o meu povo. Se a Baal é o Deus dele, então manda ele seguir Baal. Se eu sou o Deus dele, manda ele me seguir. Faz, ele foi lá, seguiu o comando, fez. E Deus moveu grandes coisas naquele dia. Deus moveu maravilhas ali, irmãos. Em nome de Jesus. E o Senhor nessa manhã está falando para mim e para você. Cinge os teus lombos, esteja preparado. Se prepara todos os dias, irmão, todos os dias. Peça para o Senhor todos os dias: Senhor, dá o teu comando. Senhor, me mostra a verdade. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, tu sabes que está acontecendo isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me portar? E Deus, Ele vai te dar a orientação necessária que você precisa. Porque a Bíblia diz que Ele não nos desampararia. Ele estaria conosco 24 horas conosco. Nem durante quando você está dormindo Ele está lá acordado, porque a Bíblia diz que Ele não dorme, nem tosqueneja. Aquele que te guarda. Então Ele só está te esperando que nós possamos ouvir a voz de Deus e seguir o comando dEle. Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir em frente o alvo. Deus está falando dessa forma comigo, então eu vou fazer. Você veio nessa manhã ouvir essa palavra, então peça para Deus nessa manhã: Senhor, eu quero ouvir o teu comando, eu quero cingir os meus lombos, eu quero me preparar, estar preparado. Eu creio que Elias não sabia que ia correr, eu creio, né? Chuva, vento, não, Deus não vai mandar eu correr nesse tempo, mas ele estava preparado. Olha bem, irmão, ele estava preparado. Quando nós estamos preparados, irmão, Deus fala, preparado, que você está pronto para agir, amém? E ele estava preparado, não sabia que ia correr, mas o velhinho correu 39 quilômetros e não se cansou. Depois caminhou 40 dias e 40 noites, não se cansou, porque Deus deu a força para ele. E é essa força que Deus quer dar para mim e para você. Amém? Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus.